Ok, pessoal, retomando, a gente deu uma paradinha aqui para tentar organizar o material aqui na nossa sala de aula, né? E tentar dar uma limpada na lousa para fazer uma explicação um pouco mais detalhada sobre aquilo que nós estávamos conversando, né? Então vamos lá. Chega aqui minha produtora, então mostrou aqui, ó. Usamos no vídeo anterior a palavra antes, né? E vocês já viram como é que vai ficar a escrita sonora da palavra, né? Então o que é que vai acontecer? Nós vamos colocar um sinal, né, com acento circunflexo, e colocar a forma como nós pronunciamos antes. O acento circunflexo vai dar esse som fechado na vogal, né? Esse som né? Professor, se fosse um som aberto, a, né? Se for o som aberto, ele vai ficar em uma palavra, vamos supor, balada, né? Em que esse som vai ficar aberto, vai ter o som, vai ter um acento agudo, indicando o som aberto, né? Então nós ficamos com a palavra antes. Só que você vai observar que a palavra animais, ela também apresenta o som fechado, né? Observe que as duas palavras, elas iniciam da mesma forma, com as duas letras formando o mesmo som antes e ani, né? Só que o que é que vai acontecer na escrita sonora dessa palavra, meu querido? Olha o que é que vai acontecer. Nós vamos colocar a palavra animais. A gente vai ver que a palavra animais, ela ficou praticamente escrita da mesma forma, apenas com o uso do acento circunflexo. Lembrando sempre que isso aqui que está escrito é o som e não a palavra, né? Mas professor, se antes tem a palavra antes tem o mesmo som, a palavra animais também tem o mesmo som, as duas letras formando, por que aqui na palavra animais o N apareceu? Pela seguinte forma, olha, observe que isso aqui é um dígrafo, né? Criando o som an. Nós chamamos de dígrafo vocálico, porque ele é um dígrafo que vai ter por base sonora uma vogal, né? Então tem esse som. Só que a palavra animais, apesar de ter o mesmo som, meus queridos, prestem bem atenção, isso não é um dígrafo. Isso não é um dígrafo. Por que aqui não é um dígrafo, professor? Observe que na palavra antes, as duas letras an, ele vai dar um som e eles vão ficar juntos na mesma sílaba. Já a palavra animais, apesar de ter o mesmo som, a mesma qualidade sonora, eles não permanecem na mesma sílaba. Então, olhando aqui, ó, na hora de fazer a transformação sonora, eu coloco sim o acento an, mas aí o N vai ter que aparecer porque na próxima sílaba ele vai ser usado para formar o som ni, an, ni. Então ele vai ter que aparecer, né? Deu para entender? Então essa é a diferença. Então nesse dígrafo que nós apresentamos de sons vocálicos, você vai ter que observar sempre se esse som ele está acontecendo na mesma sílaba. Senão, você vai ter que mudar a escrita sonora da palavra. Deu para entender? O outro caso que nós vamos apresentar também são dígrafos, digamos, consonantais. Esses dígrafos consonantais que nós colocamos como, por exemplo, o velho, né? Do LH, né? O ninho, também do NH, que são dígrafos que, para criar esse som, só deu para criar esse som que é formado nessa palavra, se fosse juntado verdadeiramente essas duas consoantes. Então, dígrafo vocálico,
a base dele vai ser sempre uma vogal, e dígrafo consonantal, a base desse som vai ser consoantes, né? Então, se deu para pegar esse pequeno conteúdo que nós preparamos para vocês, nós vamos colocar lá no Google Classroom a atividade relativa a esse trabalho, né? Vocês vão lá dar uma olhadinha, assiste as minhas aulas, assiste a videoaula que eu mandei o link lá para vocês assistirem, junto às duas informações, né? Porque a minha aula nesse sentido foi mais para completar um pouquinho o sentido da aula anterior da minha colega, que foi gravada no YouTube. E aí faz a atividade. Depois de fazer a atividade, vocês fazem a devolutiva para mim, eu vou corrigir. E depois preparar uma nova explicação mediante aos erros e acertos que vocês realizaram a partir da atividade que foi proposta, né? Pessoal, eu quero que vocês tenham calma, né? O momento que nós estamos passando, ele é difícil, mas ele não é eterno, ele vai passar. Então, quando esse momento passar, a gente se encontra lá na nossa querida escola, a gente dá aquele abraço, a gente faz aquela festa, o professor faz aquela molecagem de sempre, né? E a gente só faz isso porque a gente gosta de vocês, né? Então, se for necessário sair, se previna. Caso não seja necessário sair, fique em casa, né? Porque a gente ama vocês. Um abraço para vocês, a gente se encontra na próxima aula. EPA na cabeça de vocês. Até mais.